Quantas questões de matemática você faz por dia? Você treina bastante com questões? Sabia que só teoria não adianta para você? A prática muitas vezes é mais importante? Quer saber a resposta para essas perguntas? Então assista esse vídeo agora. Fala meu jovem, fala minha jovem, eu sou o professor Robson Rosa e esse é o meu canal, o canal que ensina você a matemática a partir da resolução de questões. Isso faz toda a diferença. Então no primeiro momento eu preciso te dizer o seguinte, se você não está inscrito no meu canal, tá perdendo tempo. Se inscreva logo aqui, aperte esse botão e ative também as notificações para você não perder mais nenhum vídeo que eu posto aqui. Galera, vamos falar um pouquinho sobre por que é tão importante resolver as questões e responder as perguntas que eu fiz na introdução. Galera, não adianta só você entender a teoria se você não consegue resolver nenhuma questão. Eu tenho certeza que acontece com você com muita frequência isso quando diz respeito à matemática, física ou outras matérias de exatas, não é verdade? Quem nunca passou por essa situação? Tá lá prestando maior atenção na aula do professor, o professor está explicando tudo, você está entendendo toda a teoria, mas na hora de colocar na prática você não consegue resolver nenhuma questãozinha. Ou você começa e para no meio do caminho e desiste, ou você nem sabe por onde começar, porque você não consegue identificar qual a teoria que você precisa aplicar ali, ou você nem tenta, porque você já tem medo quando a questão é desse tamanho da prova. Já passou por isso? Eu sei que isso acontece bastante e esse é um dos maiores problemas das pessoas que têm dificuldade em exatas. Mas como a gente consegue vencer isso? Vale a pena só estudar a teoria? A minha resposta para essas perguntas é a seguinte: não vale a pena estudar só a teoria, principalmente no que diz respeito à matemática e outras disciplinas de exatas. Você já parou para pensar que as provas de concurso público, elas sempre vêm com muitas questões práticas? Aí depende da banca. Tem banca que cobra questão de resolução imediata, como é o caso dos concursos militares. Tem banca que já cobra um texto gigantesco e que te exige uma interpretação para só então resolver. Mas todas elas te cobram bastante a resolução de questões. Algumas cobram muitas questões de um mesmo conceito, por exemplo, o Enem, que adora a regra de 3, porcentagem e outros tópicos de matemática básica. E aí, com um pequeno conhecimento teórico, você consegue resolver várias questões se você enfrentar as questões gigantescas sem medo. Agora, tem outros concursos, por exemplo, como os militares, que eles te cobram muitos conteúdos diferentes numa mesma prova. Você tem que saber, às vezes, geometria analítica, estatística, probabilidade, geometria plana e até algumas coisas sobre função na mesma prova. E eles não botam questões gigantescas que você precisa interpretar. Eles muitas vezes te perguntam de forma imediata e clara. Resolva a equação, encontre a probabilidade D, determine o volume D. É simples, imediato, mas todas elas te cobram questões. Então, por que você acha que não precisa praticar questões para se dar bem nessas provas? Por que você acha que só ficar assistindo aula teórica atrás de aula teórica, videoaula atrás de videoaula, vai te levar ao sucesso? Não adianta você sair comprando um monte de curso por aí com teoria, assistindo pra caramba um monte de aula de manhã, de tarde e de noite, se você não senta essa bunda aí na cadeira para praticar os exercícios. A prática é tão importante quanto a teoria. E se você pudesse aliar essa prática e essa teoria juntas? Se você pudesse aprender a teoria a partir da prática? Se você pudesse aprender apenas o conceito teórico necessário? Você sabe que muitas vezes na aula você está lá vendo um conceito teórico que nunca caiu num concurso que você fez, concurso militar, no vestibular. Por exemplo, as cônicas nunca caiu na ESA nem na EAR. Mas você estuda ela nos cursinhos teóricos. Se você pudesse treinar, praticar questões e aprender a teoria junto com isso, seria perfeito, não seria? Aqui no meu curso, eu ensino exatamente dessa forma. Nesse canal aqui que vocês estão inscritos, se não estão inscritos, se inscrevam logo, para não perder mais nada. Já está perdendo tempo. Aqui nesse canal, eu te ensino a teoria a partir da resolução de questões. Ou seja, eu parto da questão e te ensino a teoria necessária para resolvê-la. Dessa forma, você está ativamente estudando.
você não está apenas passivamente aprendendo o que eu estou transmitindo para você. Eu vou começar uma questão e vou falar para você parar de ver a minha explicação. E a partir de determinado ponto, você vai ter que bolar sua própria estratégia para resolver. Isso vai fazer com que você se teste, se permita pensar em como resolver aquela questão. E aí seu cérebro vai estar ativamente raciocinando e bolando formas de resolver. Vai buscar dentro do seu HD aqui, ó, algumas formas de resolver aquela questão. Muitas vezes, alguns alunos até descobrem formas diferentes de resolver. E isso é mágico, é muito bom. Mas não fui eu que inventei esse método, não. Eu apenas peguei um método que já existe e adaptei de acordo com a minha realidade. Existe uma metodologia ativa chamada aprendizagem a partir de resolução de problemas. Pode procurar na internet aí que tem vários pensadores, doutores e matemáticos que falam sobre ela. Eu peguei essa metodologia, aprendizagem a partir de resolução de problemas, e adaptei para a nossa realidade dos concursos, que é aprender a matemática a partir da resolução de questões. Cara, é muito importante fazer questões, principalmente no que diz respeito a concursos. E quando eu falo concurso, é vestibular, militar ou escolas técnicas. E por que é importante? Porque as questões se repetem bastante. Os conteúdos são sempre os mesmos. Pode reparar, o edital dificilmente muda. Então você já sabe a matéria que vai cair. As questões muitas vezes se repetem até no enunciado. Então não perde tempo, você precisa começar a praticar as questões, não pode ter medo. E aí pensa comigo aqui, só para a gente partir para a reta final desse vídeo. Fica comigo e faz uma conta de padeiro aí no seu papel. Pega um papel e faz essa conta que eu vou falar agora. Se liga, desafio, tá? Você vai pegar esse desafio que eu estou propondo a você e toda vez que você alcançar determinadas metas, você vai vir aqui nesse vídeo e vai descrever para mim, Robson, matei a primeira semana, Robson, matei a segunda, Robson, matei a terceira, Robson, tô evoluindo, e assim sucessivamente. Combinado? Então salve esse vídeo, hein? Ative as notificações também. Você vai fazer o seguinte, pensa no seguinte, você conseguiria resolver 5 questões de matemática por dia? Só 5, cinquinho. Consegue? É pouco, né? Dependendo da questão, você consegue resolver até mais. Mas vamos por partes. Vamos combinar que você vai resolver 5 questões por dia. Em uma semana, você vai resolver 5 vezes 7, 35 questões. Já é uma quantidade considerável. É mais do que uma prova da EAR, por exemplo. É mais do que uma prova da ESA, por exemplo. Mais do que 2 provas da ESA, né? São 14 questões. É mais do que uma prova da FATEC do Pedro II. Mas não é mais do que uma prova do Enem, que tem 45. Então vamos lá. Se você resolver 5 questões por dia, em um mês, você vai ter resolvido 150 questões. Galera, só 5. E num mês, tu vai resolver 150. Se você tiver uma preparação de 6 meses para o seu concurso, 6 vezes 150, quanto que dá? Me diz a resposta aí. 900 questões, cara. 6 vezes 150 dá 900 questões. Então, em 6 meses, meu jovem, você vai ter resolvido 900 questões. É questão para mais de metro, pô. É questão para caraca. Você já vai ter resolvido muitas questões. E ó, ouso dizer que você já vai ter resolvido todas as questões da ESA e da EAR dos últimos 10 anos. É só fazer conta, você vai ver que eu tô falando a verdade. Se você estiver fazendo vestibular, é a mesma coisa, são 45 questões por ano. Você vai ter resolvido as questões dos últimos 20 anos do Enem. Se o Enem tivesse no mesmo padrão, né, dos últimos 20 anos. Ah, Robson, e se for em relação à FATEC? FATEC são 20 questões de matemática. É só você fazer a conta. 900 dividido por 20 dá 45. Seriam os 45 últimos anos de prova da FATEC. Cara, é muita prova. E sabe qual é o bom disso? Que se você fizer muitas questões desse jeito, parece muita quando a gente pega o bolão, mas são poucas quando são 5 por dia. Se você fizer essas questões todas, a chance de uma questão que vai cair na prova deste ano que você vai fazer, igual a uma das que você já resolveu, é imensa. Porque em matemática, a gente adapta muito mais as questões do que cria questões novas. Fica com isso na cabeça. Treine bastante por questões, porque com certeza você vai se dar bem. E depois vem aqui contar pra mim. Beleza? Não dá mole pra isso. Treine por questões, galera. Vale muito a pena. Agora, para finalizar esse vídeo, eu preciso falar para você o seguinte.
Compartilha esse vídeo com os teus amigos, comenta, diga o que você gostou, diga o que você não gostou, me critica se você achou alguma coisa ruim, porque eu quero te ouvir. A sua informação, a sua participação é muito importante para mim também, para estar construindo tantos vídeos melhores que esse ou vídeos iguais. Beleza? Fique com Deus, aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Um abraço!